Olá a todos do canal, hoje falaremos sobre Rolim Adolfo Amaro, o homem que ensinou os brasileiros a voar. Conhecido como Comandante Rolim, foi um empresário e piloto brasileiro que transformou a TAM de uma pequena empresa de táxi aéreo em uma das maiores companhias aéreas do Brasil. Rolim nasceu em 15 de setembro de 1942, em Pereira Barretos, estado de São Paulo, em plena Segunda Guerra Mundial. Era um Brasil predominante rural, com poucas estradas asfaltadas e um avião ainda muito pouco acessível. Com 13 anos, abandonou a escola na 7ª série para ajudar nas despesas da casa, sendo aprendiz em várias profissões, mas o vírus da aviação estava no seu organismo. Enquanto muitas crianças sonhavam em ser jogadores de futebol ou fazendeiros, Rolim levantava os olhos para o céu. O barulho de um avião era suficiente para interromper qualquer brincadeira. O ano era 1960. Aos 18 anos, Rolim foi às escondidas para Catanduva tratar do brevet. O curso de aviador era caro. Para formar-se era necessário 45 horas de voo e seu dinheiro conseguiu, com a venda de uma lambreta, só pagar 22. Depois de conseguir o brevet, ainda precisou pedir dinheiro emprestado a um amigo para conseguir fazer os exames necessários. Mesmo assim, mudou de Fernandópolis para Catanduva, desfazendo-se também de alguns objetos pessoais: anel, despertador, calça de linho, uma jaqueta de couro e até um radinho de pilha de estimação, levando consigo uma única calça preta, que não denunciava a sujeira, um solitário par de sapato, 2 pares de meia e 2 camisas modelo conhecido como, na época, Volta ao Mundo. Esta decisão revelava sua característica, que marcaria toda sua trajetória: investir no próprio sonho, mesmo quando os recursos eram escassos. Morava em Catanduva, numa pensão barata, com uma única refeição por dia. Ou almoçava ou jantava. Comera tanto bife de fígado que não podia ver mais o prato. Quando fez as horas de voo para ser brevetado, não tinha nenhum centavo e faltava 1.000 cruzeiros, que era a taxa de inscrição final. As pessoas não podem perder a fé, afirmava. Não deve se entregar, por maiores que sejam os seus problemas. Logo após concluir sua formação, Rolim conseguiu seu primeiro emprego com carteira assinada, piloto na Arsata, aerorancho táxi aéreo sediado em São José do Rio Preto, voando em missões de táxi aéreo, um tipo de operação diferente das companhias comerciais. Os pilotos transportavam médicos, empresários, pacientes, pequenas cargas e realizavam voos sob demanda. Um trabalho versátil e de muita responsabilidade. Naquele momento, Rolim não pilotava grandes aviões e muito menos centenas de passageiros. Cada voo era uma missão diferente e cada pouso representava mais uma oportunidade de aprender. No ano de 1962, o primeiro encontro com a TAM. 2 anos depois, surgiu uma oportunidade que definiria seu futuro. Rolim ingressou como piloto na Táxi Aéreo Marília, uma empresa fundada em 1961, que ainda estava longe de ser companhia aérea de passageiros como conhecemos hoje. A TAM realizava principalmente transporte de carga, malotes bancários, encomendas e voos fretados entre cidades do interior de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Foi nesse ambiente que começou a entender não apenas como pilotar um avião, mas também como funcionava um negócio de aviação. Mesmo trabalhando como piloto, Rolim não se contentava em apenas cumprir escala. Ele observava como os clientes eram atendidos, como as aeronaves eram mantidas, quais eram os custos da operação, onde havia oportunidade de melhorar o serviço. Esse olhar empresarial o diferenciava de muitos colegas. Em 1966, deixou a TAM e aceitou um novo desafio na Amazônia.
foi trabalhar como piloto particular em troca do financiamento do seu primeiro avião, um Cessna. Para completar a renda, vendia roupas e rádio de pilha em um armazém na região de São Félix do Araguaia. Em apenas 2 anos, montou uma pequena empresa aérea com 10 monomotores, mas também enfrentou enormes dificuldades, incluindo 7 episódios de malária. Essa fase demonstra sua capacidade de empreender, mesmo em condições extremamente adversas. A Amazônia foi a grande escola de Rolim. Lá, ele aprendeu que um piloto precisava de ser mais do que alguém que conduz uma aeronave. Precisava entender de manutenção, logística, atendimento ao cliente e administração. Rolim havia conquistado o céu, mas ainda não tinha encontrado seu verdadeiro destino. O que ele não imaginava era que, em alguns anos depois, voltaria à pequena táxi aéreo Marília, dessa vez não para pilotar um avião, mas para mudar a história da aviação brasileira para sempre. Em poucos anos, Rolim havia conquistado experiência como piloto, enfrentando a Amazônia e aprendendo a administrar um pequeno negócio. Mas o destino ainda reservava um desafio muito maior. Uma outra grande reviravolta aconteceu na década de 70. Rolim recebeu um convite para retornar à Táxi Aéreo Marília. A empresa passava por dificuldade financeira. Seu fundador, Orlando Ometo, acreditava que aquele jovem piloto possuía a energia e capacidade necessária para ajudar a recuperar o negócio. Rolim aceitou o desafio, primeiro como administrador. Pouco tempo depois tornou sócio. Naquele momento, ninguém imaginava que aquele piloto acabaria assumindo o controle da empresa. Desde o primeiro dia, começou a mudar pequenas coisas. Ele dizia: o cliente não compra um voo, compra confiança. Essa frase passou a orientar diversas decisões dentro da empresa. Ele acreditava que atender bem era muito mais do que transportar alguém a um ponto ao outro. E Rolim fazia questão de conhecer todos os setores. Conversava com mecânicos, pilotos, despachantes, secretários, faxineiros e clientes. Ele queria entender onde estavam os problemas. No seu dia a dia, Rolim era extremamente detalhista. Se encontrasse um avião sujo, mandava limpar imediatamente. Se percebesse atraso, procurava descobrir a causa. Se um passageiro reclamasse, ele próprio telefonava para pedir desculpa. Esse comportamento começou a criar uma cultura diferente dentro da empresa. Em 1972, apenas alguns anos depois do retorno, Rolim comprou a participação dos antigos proprietários e assumiu definitivamente o comando da TAM. A empresa ainda era pequena, operava voos fretados e transporte executivo. Mas Rolim enxergava muito longe. Ele dizia aos colaboradores: um dia faremos o Brasil inteiro voar. Já no final da década de 70, Rolim já havia estabilizado a TAM. Mas ele queria muito mais. Seu objetivo agora era competir com gigantes como Varig, VASP, Transbrasil. Parecia impossível. Essas empresas dominavam praticamente toda a aviação comercial do país. A TAM tinha poucos aviões, recursos limitados e pouca presença nacional. Quase todos acreditavam que Rolim estava sonhando alto demais. Mas ele enxergava uma oportunidade que os concorrentes ainda não percebiam. O atendimento ao cliente poderia ser um diferencial tão importante quanto a frota. Rolim sabia que jamais venceria a Varig apenas comprando mais aviões. Ela era maior, tinha mais dinheiro, mais rotas, mais passageiros. Então ele decidiu competir em outro lugar, no coração das pessoas. Rolim costumava dizer: a diferença entre as empresas não está nos aviões, está nas pessoas. Essa frase virou praticamente uma filosofia. Enquanto outras companhias investiam apenas em equipamentos, ele investia na forma como cada passageiro era recebido. Em uma viagem aos Estados Unidos, Rolim observou algo simples.
Um hotel recebia seus hóspedes com um tapete vermelho. Ele pensou: por que um passageiro de avião não pode ser tratado da mesma forma? Pouco tempo depois surgiu uma das imagens mais famosas da aviação brasileira. Um enorme tapete que era estendido da porta do terminal até a escada do avião. Não aumentava a velocidade do voo, não diminuía custo, mas fazia o passageiro sentir que era importante. Isso mudou completamente a percepção da marca. Nada substitui o sorriso. Outra frase conhecida em todo o país. Essa frase parecia nas bases da empresa, nos escritórios, nos centros de treinamento. Rolim acreditava que tecnologia poderia ser comprada, mas simpatia precisava fazer parte da cultura. Ele treinava os funcionários para olhar nos olhos dos passageiros, chamá-lo pelo nome, sorrir, resolver problemas rapidamente. O comandante na porta do avião. Isso talvez seja o que mais impressiona. Mesmo sendo presidente da empresa, Rolim frequentemente estava na porta do avião. Recebia passageiros, cumprimentava a criança, conversava com idosos e perguntava como foi a viagem. Muitos clientes sequer imaginavam que aquele homem era o dono da companhia. Em datas especiais, passageiros recebiam flores. Em alguns voos comemorativos haviam champanhe, música, homenagens. A viagem deixava de ser apenas um deslocamento, virava uma lembrança. Outro fator seria a cabine aberta. Hoje parece comum, mas naquela época não era. Rolim gostava que as crianças conhecessem a cabine, conversassem com os pilotos, tirassem fotografia. Ele acreditava que naquele momento poderia despertar futuros aviadores. A TAM de Rolim não construiu apenas uma companhia aérea, criou uma cultura baseada em 5 pilares: respeito, simplicidade, segurança, excelência, proximidade. Esses valores diferenciavam a TAM em um mercado altamente competitivo. As pessoas esquecem o preço da passagem, mas dificilmente esquecem como foram tratadas, dizia o comandante Rolim. E quando este retornou para a TAM como sócio minoritário, a empresa vivia momentos difíceis, com cerca de 3.000 passageiros transportados. Isso hoje, um movimento de poucas horas em um grande aeroporto. Naquele momento, era toda a operação da empresa. Já na década de 1980, a TAM deixou de ser uma companhia regional. Rolim começou a investir em novos aviões, expansões de rotas, treinamento intensivo. Já na década de 90, os números impressionavam. A TAM passou a disputar mercado diretamente com a Varig. A empresa tornou uma das maiores companhias aéreas do país, recebendo diversos prêmios de qualidade. O último compromisso. No dia 8 de julho de 2001, Rolim seguia para uma reunião de negócios no Paraguai. Como fazia frequentemente, viajava de helicóptero. Durante o voo, próximo à região de Pedro Juan Cabarreiro, a aeronave colidiu com um topo de árvore e caiu. Todos os ocupantes morreram. A investigação aponta que o helicóptero voava em baixa altitude no momento do acidente. O Brasil parou. A notícia causou enorme comoção. A aviação brasileira perdia um dos seus maiores líderes. Funcionários da TAM ficaram profundamente abalados. Pilotos, mecânicos, comissários e colaboradores relataram a sensação de perder alguém que conhecia a empresa por dentro e fazia questão de estar próximo das pessoas. Mas a história do sonho não pode acabar, e seu legado continuou. Após sua morte, a TAM deu continuidade ao processo de expansão iniciado por Rolim. Nos anos seguintes, tornou líder do mercado doméstico em diferentes períodos e ampliou sua presença internacional. Mais tarde, a empresa se uniu à companhia chilena LAN,
dando origem ao grupo Latam Airlines Group, um dos maiores da América Latina. Embora a marca tenha evoluído, muitas pessoas ainda associam a antiga TAM à cultura criada por Rolim. Atendimento próximo, valorização das pessoas e busca constante por excelência. E o seu legado transformou a visão das empresas aéreas. Rolim Adolfo Amaro acreditava que voar era muito mais do que cruzar os céus. Era aproximar famílias, era realizar sonhos, era tratar cada passageiro como alguém especial. O comandante partiu em seu último voo, mas a ideia que deixou continua presente em cada profissional que acredita em que a excelência começa no respeito às pessoas. Porque para Rolim aviões transportavam passageiros, mas eram as pessoas que faziam uma companhia aérea ganhar asas. Se você gostou desse vídeo, curta, se possível, inscreva no canal e semanalmente teremos vídeos de pessoas que venceram na vida com a dedicação, determinação, verdadeiros exemplos de vida. Obrigado por nos ter visitado e que Deus abençoe a todos sempre. Some men build companies